Olá a todos, boa tarde. Sou Ana Lúcia Grise, sócia do Veirano. Trabalho há 20 anos com a área ambiental. Tenho alguns bons casos, outros nem tanto, mas acho que eu compartilho do mesmo sentimento que vocês aqui. Vai ser um prazer conversar hoje sobre variável ambiental e dever fiduciário. E eu queria explicar um pouquinho por que eu selecionei esse tema. Primeiro, eu conversei com o Burman, tinha olhado aqui que a gente já tinha discutido nessas quartas ambientais, ou aí até quando a gente teve um período mais intenso de discussão no início de pandemia para ver quais eram os temas. E aí, avaliando o contexto econômico que a gente tem hoje, e até social de pandemia, eu quis trazer aqui um assunto de ambiental, sobre eficácia ambiental, mas nesse contexto econômico bem diferente e social bem diferente que a gente tem hoje. Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês. Só um segundo. Pronto, vou pôr no modo exibição e aí a gente vai. Então, quais são essas nossas premissas de discussão hoje? Por que eu selecionei esse tema? Eu tenho 20 anos de atuação na área, temos aqui a honra de ter o Dr. Edson com a gente de muito mais tempo, a gente tem aí outros colegas também com mais tempo de casa, mas quando a gente começou, quando eu comecei pelo menos lá em 99, 98, estagiária, e depois 2000, já atuando como júnior, qual era o contexto? Quem advogava na área ambiental abraçava a árvore. Ou era aí de Partido Socialista, né, nesse viés político-ideológico, ou a gente se preocupava com as futuras gerações e era paz e amor. É esse contexto aqui do Calvin, né, falando para o Hobbes, olha só, um dos meus quadrinhos preferidos, ele está falando, não, vamos embora porque os adultos já poluíram tudo e eu tô de saco cheio, isso aqui é uma sacanagem comigo que sou criança. E aí o Harold, o Hobbes, né, na versão inglesa, vira para ele e fala assim, tá, mas a gente vai para onde mesmo? Que a história não temos um planeta B. Mas isso aqui é uma versão muito romântica. A versão que, na verdade, sempre funcionou e que eu aprendi, acho que lá para o meu segundo, terceiro ano já de advocacia, que ia funcionar na linguagem empresarial, era essa aqui. E eu tenho usado essa charte em várias das minhas apresentações ultimamente, porque ela me representa 100%. Então, quando a gente tem esse viés ideológico, bonito, de paz e amor, de falar, olha, vamos nos preocupar com as futuras gerações, meio ambiente essencial, sadia a qualidade de vida, eu tenho zero de eficácia. Mas na hora que eu mudo a linguagem e coloco que, olha só, variável ambiental, risco ambiental, oportunidade ambiental, significa um mega risco financeiro, ele pode ameaçar a nossa economia, todo mundo começa a prestar atenção. E é exatamente essa charge. Na primeira aí eu tenho todo mundo dormindo, na segunda eu tenho todo mundo prestando atenção quando eu mudei o viés de conversa. E é tão bom conversar sobre isso agora, porque a gente está em 2020, com novidades a todo momento, em todos os sentidos. Mas uma novidade muito boa foi toda essa série de manifestações que a gente teve de setores diversos, a começar pelos investidores, passando pelo setor empresarial e depois para a gente ir até ex-presidentes de Banco Central e ministros da Fazenda, mas se a gente se até especificamente a esse comunicado empresarial, eu tenho um comunicado em 2020 direcionado para o governo para fazer uma contribuição específica lá para o Conselho da Amazônia, mas ele é um comunicado que ele trabalha com os dois vieses. Então ele fala que, olha, ele começa com aquela visão do paz e amor de abraçar a árvore que a gente era rechaçado antigamente, mas ele começa com isso, para falar assim, olha, a gente tem um planeta único, eu tenho recurso natural finito, eu preciso valorizar recurso natural, eu preciso preservar. E aí, logo depois, como é esperado, ele já destaca todo o risco econômico que eu tenho por trás de uma escassez de fato de recurso natural, que é essa percepção negativa de imagem do Brasil em relação às nossas não conformidades ambientais, com qual sentido for, porque a gente sabe que por trás disso também tem uma discussão econômica e comercial muito grande. Mas para mostrar esse contexto de por que eu selecionei o tema, a gente tem, por exemplo, as grandes consultorias, exemplo da McKinsey, publicando em ambiental, assim, com um volume intenso. Essa aqui foi uma publicação que eu peguei recente em relação a risco climático. Então, como é que essas grandes consultorias já avaliam o risco climático hoje? E quando a gente tem esse tipo de avaliação, o que eu fico me perguntando é, por que o jurídico ainda não trabalha nessa fase preventiva em relação, por exemplo, a risco climático? Onde é que está faltando a liga entre o dia a dia das operações e a avaliação legal de fato do risco? Por que eu não consigo fazer essa conexão? Mais para frente aqui eu estou só contextualizando. Por exemplo, a gente também teve nesse ano aí a carta da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo,
Então, gestora de ativo, investidores, o que eles estão falando de ambiental? Eles direcionaram agora todos os investimentos. O Larry Fink, que é o CEO, ele já vinha publicando cartas com vieses ambientais, mas essa aqui, de fato, é a icônica, em que ele coloca a sustentabilidade como diretriz para os investimentos da gestora, que é a maior gestora de ativos do mundo. Então, quando ele fala, todo mundo abre os olhos e começa a pensar, mas o que eu tenho que ver? Ambiental, risco climático, onde que está esse E do ESG, lá do Environmental, Social e Governance? E ele coloca isso de uma forma muito clara, num contexto econômico. Que, olha só, as empresas e os países que não estiverem endereçando os riscos de sustentabilidade, eles vão ter aí maior ceticismo de mercado, a exemplo desses nossos danos reputacionais, que espero, de imagem, que espero que sejam temporários, e vão ter um capital de mais custo. E, gente, para a gente ter desenvolvimento econômico, eu preciso de financiamento, e eu preciso de um capital que seja mais barato, mais resiliente ou mais inteligente. Então, nesta linha, o que ele coloca, olha só, as empresas ou os governos que forem aí proativos na transparência e conseguirem demonstrar essa resposta, proatividade em relação aos riscos de sustentabilidade, eles vão atrair mais capital eficiente, de mais qualidade, mais resiliente. E é tudo que a gente quer neste momento, principalmente de pandemia, em que a gente vai precisar de uma recuperação econômica muito grande. Num outro viés para mostrar para vocês por que eu selecionei o tema, a gente teve o Fórum Econômico Mundial desse ano, listando, né, entre os 10 maiores riscos aí com probabilidade de ocorrerem, eu tenho 5 primeiros são ambientais e o 8º também ambiental, porque é água, né, crise de água, que o Fórum classifica como um risco social. Para a gente, na área de direito ambiental, isso é um risco ambiental. E entre os 10 maiores impactos desses riscos listados, o que eu tenho, o primeiro deles, por óbvio, é o risco climático, e todos esses demais que eu deixei aqui na tela para vocês também são ambientais. Ó, Fórum Econômico Mundial falando de riscos, e os maiores riscos detectados são riscos de natureza ambiental. Mas depois disso a gente ainda teve uma série de reportagens, eu só selecionei aqui algumas. Eu tive presente do Banco Central, falando com todas as letras, e isso foi janeiro, pré-pandemia, tá? Tema ambiental afeta fluxo financeiro, o que já para mim foi excelente, a gente tem um Banco Central declarando isso. Depois a gente teve uma publicação super interessante, que é do Bank of International Settlements, que é o Banco das Compensações Internacionais, aí, o Banco Internacional de Compensações, sobre o tal do cisne verde. E aí eu fui aprender o que era esse cisne verde, porque ele fala sobre mudança climática. O cisne verde é a avaliação de risco climático especificamente. E ele dá nuances de avaliação de risco climático exclusivamente no contexto econômico e mostra que esses riscos já têm previsibilidade para materializar. A gente só não sabe mensurar os impactos que eles vão ter, a gente sabe que eles são massivos e vão ser extremos, mas eu não consigo ter mensuração disso, que são os famosos números, né? Sem número eu não existo, mas esse caso aqui eu não consigo mensurar ainda. E eu também não consigo prever quando efetivamente esse risco se materializa. Só que a gente já tem previsibilidade de materialização. Eu vou conversar com vocês lá no final o que isso significa para a gente, direito ambiental, dia a dia nos escritórios. Na minha opinião, por exemplo, quando a gente tem as redações de cláusula de força maior e caso fortuito. Bom, esse relatório especificamente também traz uma alteração na avaliação de risco. E ele dá informações extremamente preciosas. Eu trabalho muito com a parte de consultoria preventiva, tá? A gente faz contencioso. Eu tenho uma tristeza profunda de fazer contencioso, eu posso dividir isso com vocês, porque a gente tem aí as ações, contencioso judicial principalmente, essas ações que duram muito tempo, são não efetivas para o meio ambiente, a gente acaba só em consumo de honorários e não sai do lugar, mas enfim. Quando a gente tem consultoria e a gente está fazendo avaliação de risco, esse relatório me traz dados muito concretos de que eu não posso mais fazer avaliações de risco, e aí eu estou falando de avaliação de risco legal ambiental, dentro de um comitê de risco da empresa, no conselho de administração, ou para qual finalidade for, né, de societário, dos M&As da vida, para parcela de investimento, equity, seja o que for. Se eu olhar para trás para fazer essa avaliação de risco, que é o tal do backward looking, eu não tenho mais uma avaliação de risco efetiva em 2020 no contexto em que estamos. Então, quando a gente olha a mudança climática, por exemplo, o que esse relatório coloca? Olha só, pega os riscos físicos de transição que estão lá já anotados no relatório do Task Force for Climate-Related Financial Disclosures, que é o Task Force do setor financeiro em relação à avaliação de riscos ambientais, as métricas de reporte. E aí, só para a gente terminar também ainda neste contexto de por que a gente está falando de variável ambiental e dever fiduciário,
para lembrar que o ano que vem, Davos, Fórum Econômico Mundial, já selecionou o tema e soltou um videozinho maravilhoso, na minha opinião, em que o tema é The Great Reset, né? O grande reinício aí, e o foco é o tal do capitalismo de stakeholder. Eu já peço desculpas pelo monte de anglicismo, mas são as palavras que a gente usa e é o que tem no Fórum Econômico Mundial. É o capitalismo de interesse social em que a gente olha para todas aquelas partes interessadas que são afetadas direta ou indiretamente pelos negócios e coloca como discussão central, no Fórum Econômico, né, os aspectos ambientais no meio da parte de economia, junto com aspectos sociais, principalmente impulsionados por pandemia. E aí a gente vem pós-pandemia, já, ou pós-pandemia não, né? Durante pandemia, o que pós-pandemia a gente vem que queria, mas durante pandemia, com algumas outras reportagens fantásticas. Essa aqui eu destaquei, porque a gente também, com 20 anos de experiência na área ambiental, vocês devem ter ouvido isso muitas vezes, mas quanto custa? Qual é o tamanho da minha contingência? Qual é a chance de materialização? Eu vou fazer tudo isso e eu não vou ter retorno ainda? É só um investimento que você quer para ter retorno no médio e longo prazo? E aí eu tenho o Joaquim Levy, ex-presidente do BNDES, publicando também uma entrevista maravilhosa no Valor para dizer, olha, não tem mais esse dilema de econômico antagônico com ambiental, eu preciso casar os dois e é assim que eu vou ter um desenvolvimento econômico sustentável melhor. Que para mim é música aos meus ouvidos, claro, e acho que aos de vocês também. E depois eu tenho, por exemplo, outra reportagem no Estadão falando que passivo ambiental das empresas assusta o investidor. E aí a gente para pensar, mas faz 20 anos que eu falo isso e ninguém leva em consideração. Quem sabe agora a gente tem toda essa manifestação e as pessoas conseguem entender o risco ambiental, apetite de risco das empresas. E aí, para terminar, isso aqui é de ontem, gente, eu achei fantástico. É uma publicação do Bill Gates, lá nas notas que ele publica, acho que a cada 15 dias no LinkedIn, se eu não estou enganado. E é uma publicação fantástica fazendo a correlação de Covid com risco climático para falar, olha, governos e empresas, vamos aprender as lições que a Covid está nos passando, porque ele era um risco imprevisível, mas que vinha sendo discutido, que havia uma previsibilidade de ocorrer. Todo mundo fechou o olho, ninguém fez nada e agora estamos aqui todos emperrados porque não temos vacina, não temos procedimentos, pelo menos globais. E ele conecta isso com o risco climático para falar, olha só, se a gente não tomar as medidas, a hora que a gente tiver efetivamente os danos advindos dos riscos climáticos, desculpa, eles vão ser muito, muito piores do que a gente está vendo nessa pandemia. Então, para mim, isso aqui também é fantástico para a gente ver novo contexto. E avaliando isso, juntando com empresas principalmente, já que eu tenho um viés de consultoria bem forte, o que eu queria colocar para vocês? Isso aqui é a parte do direito societário, a gente vai passar por isso rapidinho, que eu acho que todo mundo também conhece, ou lembra lá da história da faculdade, né? Quando eu estou falando de dever fiduciário ou de dever de diligência, eu olho para os CPFs atrás do CNPJ das empresas. Eu sempre falo que as decisões são tomadas pelos CPFs, então eu tenho um ser humano por trás do CNPJ e é para ele que eu tenho que olhar quando eu fico me perguntando por que a empresa está com esse apetite de risco gigante na área ambiental? Será mesmo que eles não conseguem vislumbrar que sem aquele determinado recurso natural, que é matéria-prima ou insumo para a própria atividade dele, em 10 anos ou em 15 anos, 20 anos, ou sei lá se antes disso, ele vai matar a atividade? É por isso que eu vou olhar os CPFs. E quando eu olho os CPFs, se for olhar as caixas de organograma de quem toma as decisões, eu preciso olhar com carinho quem são os administradores. E esses administradores, eu estou falando de lato sensu, são os conselheiros de administração, os conselheiros fiscais, quem ocupa cargo em comitê, com alguma ressalva em relação às responsabilidades societárias mesmo, mas os diretores principalmente também, sejam eles estatutários ou não. Porque esses caras são os que tomam as decisões na empresa em relação a apetite de risco, principalmente na área ambiental aqui, que é o nosso foco de discussão. E o direito societário conta pra gente, lá, 6404/76, que eu preciso ter esses administradores incumbidos aí do dever de diligência daquele homem ativo e probo, naquela linguagem horrorosa de antigamente, né, bem masculinizada, mas é o que temos para trabalhar. E também que esses caras têm que agir com base no interesse da empresa, que é sempre retornar lucro ao acionista. Ok, sistema capitalista é isso mesmo que a gente quer, ninguém está falando de outro sistema aqui, mas desde que eu tenha satisfeito as exigências de bem público e função social da empresa. Então, eu preciso olhar este viés aqui de responsabilidade dos administradores, que eu tenho específico lá na lei das SA, e aí avaliar as funções. Então, direção, monitoramento e incentivo, se eu olhar a governança corporativa, como esses caras, como a administração está organizada, eu tenho
todos os CPFs que precisam necessariamente ter um alinhamento de interesses. Porque eles têm que preservar, eles têm que otimizar o valor econômico de longo prazo do CNPJ. Isso significa que eles contribuem para a qualidade da gestão, asseguram a longevidade do negócio e também aí preservam o tal do bem comum que a gente acabou de falar que está lá previsto, né? Função social e bem comum. E se a gente olhar os pilares de governança corporativa, hoje tão difundidos lá pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, eu tenho aí transparência e accountability, que é o tomar para si a responsabilidade. Eu não consigo achar uma palavra em português bem adequada para isso. E a tal da responsabilidade corporativa. E eu preciso alinhar estes pilares com a minha estrutura, o meu organograma. Então, os sócios são os investidores, é quem colocou o dinheiro na empresa, quem é que tem que ter a última palavra em relação ao risco, né? E são eles que vão definir como é que eles querem as diretrizes da empresa, mas eles passam essas atribuições, na grande maioria dos casos, quando a gente fala das SAs, aí, principalmente se forem de capital aberto, para o conselho de administração que vai representá-los e aí coordena a diretoria. Isso aqui é o organograma, governança corporativa, a gente olhou todos essas nuances dos CPFs por trás do CNPJ. Para entender, então, a pergunta que me incomodava muito, acho que até uns 10 anos, para eu entender quem é que tomava as decisões de por que as empresas, de fato, não incorporam variável ambiental ou trabalham com um nível de conformidade baixíssimo, com um risco muito alto, né? E olhando isso, eu queria trazer 2 exemplos aqui para vocês. Eu não estou falando de nada muito fora do nosso dia a dia, mas esse primeiro exemplo aqui é o exemplo do Dieselgate da Volkswagen. Estou trazendo um exemplo público, ok? Sem nenhuma valoração aqui, juízo de valor, eu não vou discutir o caso, mas eu só queria que a gente lembrasse que é o seguinte: os CPFs que tomaram decisões de instalar os softwares conforme ficou averiguado e comprovado na Alemanha, os CPFs que tomaram as decisões de instalar os softwares que iriam burlar a fiscalização dos padrões de emissão lá no momento da inspeção, eram os próprios CPFs que iam ser prejudicados em sua saúde pelo nível de emissão que estava acontecendo e prejudicariam por tabela a sua família, os seus filhos e por aí vai. E nem assim isso era suficiente para esses CPFs que tinham o poder de decisão para falar: não, a gente não vai fazer isso, a gente vai de fato seguir os padrões. Eu não vou lançar um carro a diesel dizendo que é melhor, mas usando um software para fazer essa fraude. Isso não foi suficiente. E aí eu vou contar para vocês depois por que na minha visão isso não foi suficiente. Eles não estavam preocupados com eles próprios nem com a saúde, eles estavam preocupados com o órgão aí que é aquele mais sensível do corpo humano, que de vez em quando a gente lembra dele, né, com muita frequência, que é o bolso, e isso me incomodava demais. Nesse outro caso, quando a gente olha a não conformidade, isso foi um caso aqui em São Paulo, isso é um rio, tá? Isso que está em cima é uma capa de gordura, por isso que a gente não consegue ver a água. Ele era um afluente de um rio muito importante, onde a gente tinha captação para tratamento, para fornecimento de água depois para a população. Mas isso aqui não foi feito pela padaria da esquina, gente. Esse ato foi resultado de uma operação X de grande porte, com poder de decisão, com governança implantada. E acho que vocês, como eu, passam por muitas situações como essa no dia a dia, e eu muito me questionei para entender como é que eu alinhava isso, porque não me parece que estas situações sejam boas para o acionista. Porque eu não estou avaliando que eu também consumo água, nesse caso se aplicava, no meu próprio negócio, e que se o meu vizinho de cima começar a fazer isso, a qualidade da água que entra no meu sistema operacional vai demandar uma série de investimentos para que ela atinja a qualidade necessária, se é que eu não vai parar a minha operação por danos específicos nos equipamentos, para que eu consiga continuar trabalhando. Então, essa inter-relação que eu não conseguia responder aí, como é que ficava o poder de decisão. E eu olhava tudo isso e olhava o nosso sistema de responsabilidade ambiental nas 3 esferas que vocês estão cansados de saber e me perguntava: vamos lá, o que eu tenho lá em 2010, principalmente, quando eu tive alguns momentos muito difíceis de carreira para entender o que estava acontecendo, e aí acho que depois isso foi melhorando, mas se eu olhar o sistema ambiental hoje, eu vou passar a minha opinião para vocês, ok? Esse sistema ambiental, posso acho que também usar a palavra mais dura aqui, para mim é um sistema de comando e controle falido, ok? E por que eu quero colocar isso para vocês?
Se eu olho, por exemplo, aquele descarte de efluente absolutamente fora do padrão, sem nenhum tratamento que ocorreu, vou falar, olha, eu tenho responsabilidade administrativa, joia. Se eventualmente o órgão ambiental tivesse detectado aquilo, não detectou, mas se tivesse detectado, eu tenho um processo administrativo que vai resultar em uma multa pequenininha, principalmente aqui no estado de São Paulo, em termos de valor. É uma sanção que não tem efeito pedagógico e que eu vou rolar num processo administrativo com bons advogados por 4, 5 ou mais anos. E depois disso eu ainda tenho a possibilidade de uma anulatória, né, para o judiciário. Tá bom. Não, Ana Lu, mas a gente tem a parte penal, né? Tem os nossos colegas que trabalham com a gente no penal e quando entra o penal todo mundo se assusta e vai para frente. Não é essa a minha experiência, porque quando a gente tem o penal envolvido junto com o nosso time, aí trabalhando a 4, a 8, a 12 mãos, o que eu tenho são as avaliações. Olha, vamos aí aguardar qual vai ser o tipo da conduta avaliada para a gente ver de fato se tem a responsabilidade, vamos avaliar a culpa, negligência, imprudência, imperícia, resumindo, eu estou falando usualmente daqueles crimes de pequeno potencial ofensivo, em que eu vou ter um período muito maior de estresse e desconforto emocional dos envolvidos, principalmente na investigação ou depois na ação, mas em que o resultado vai ser ínfimo. A gente vai falar de valores muito pequenos também, de trade-offs que a gente vai fazer aí com o Ministério Público, durante a investigação, para ver se a gente consegue estancar, ou depois já no judiciário, mas o que eu quero dizer é, quem vai efetivamente para a prisão, né, são poucas pessoas em acidentes muito grandes e por pouco tempo. A gente teve diferenças aí depois do último grande acidente, mas não. Quando tem essa avaliação e o executivo envolvido entende que a chance dele ter, de fato, lá uma privativa de liberdade é mínima da mínima da mínima e que ele vai só ter que ter estômago suficiente para aguentar, também não tem efetividade. E aí, se eu for olhar o viés do civil, a gente tem, infelizmente, inquéritos civis que perduram para sempre, a gente tem ações civis públicas que duram 10, 15, 20, 30 anos e que são nada efetivas. E que, quando a gente chega lá no final, né, vai avaliar os custos, qual é o executivo que está preocupado? Daqui a 20 anos eu tenho um resultado nessa ação. Olha só, olha a diferença. Eu tenho uma CP, na área ambiental, eu usualmente não provisiono, porque o risco vai ser sempre possível, pelo menos até a ação subir um pouco, e risco possível, as normas contábeis não me mandam provisionar, ou mesmo que eu tenha um risco provável, eu não consigo estimar. E aí a gente está falando principalmente das ACPs que envolvem contaminação e que a gente sabe que ali, de fato, eu tenho uma contingência, mas eu não consigo estimar. Se eu não estimo, eu não provisiono. Se o cara não provisiona, ele não tem que reportar para ninguém. Ele deixa aquilo, vai sendo gerenciado. Daqui a 20 anos, não é ele que está na empresa, não é ele que vai gerenciar qual é a conta que vai ser aberta dentro da empresa, dentro do budget, para financiar aquilo, e ninguém nunca nem vai voltar atrás para falar, não, mas por que a gente está nessa ação há muito tempo mesmo? Qual foi a ação lá atrás que nos levou a isso aqui? Então, essa é a minha avaliação para vocês de contexto 2020, que é exatamente o que eu acabei de falar. Quando a gente olha para os CNPJs em relação à conformidade ambiental, para mim, é um sistema de comando e controle falido, infelizmente. Eu trabalho com isso, de vocês também. Estou falando de um compliance ambiental baixíssimo, porque os CPFs que tomam as decisões, eles fazem essa avaliação risco-benefício. Se eu falar pegar o exemplo do descarte de efluente, joia, eu tenho então que aumentar a capacidade de operação da minha ETE. Quanto isso custa? Sei lá, X milhões. Joia, qual é a chance nessa avaliação de risco de efetivamente, se eu tiver que descartar fora de padrão, eu ter uma multa imposta, uma CP proposta, ou uma ação penal, uma investigação penal? A hora que a gente consegue, de fato, como bons advogados que somos, esmiuçar esse risco e a impossibilidade de prever, e pior, a impossibilidade de colocar isso em números, o executivo não tem outra dúvida. Risco ambiental está aprovado, meu apetite está lá em cima, eu não tenho esse valor agora para investimento, vou botar no plano do ano que vem, no ano que vem eu jogo para outro ano e eu vou botando os budgets futuros, sempre alertando que estava aqui no budget, que a gente precisava disso, mas que eu precisava do ok do acionista para seguir. O ok nunca veio, está tudo certo. Neste contexto aqui, o que eu acho que a gente sempre tem que olhar de novo foi o que eu falei de fator humano, tá? E por que isso acontece? Porque esse mesmo executivo, e aí aliando ao assunto da governança corporativa que eu passei antes, exatamente por isso, esse executivo tem meta de curto prazo, ele tem que bater a meta de trimestre dele, ele apresenta os resultados de trimestre e é de trimestre em trimestre que ele vai. E não nos esqueçamos que depois, aí, a depender de periodicidades diferentes, ele vai ter o seu bônus de performance atrelado às metas de curto prazo que ele atendeu.
Se eu sou um executivo, a minha meta é de curto prazo, eu tenho aquela meta, aquele budget e o meu bônus no final está atrelado a isso, por que é que eu vou, de fato, incorporar a variável ambiental e passar a olhar riscos ambientais ou conformidade ambiental como algo estratégico para o negócio? Eu não tenho incentivo nenhum. Se do lado eu tenho um sistema ambiental de comando e controle extremamente ineficaz, do outro eu tenho aqui a minha sistemática empresarial que me manda faturar, que me manda cumprir o budget e apresentar a meta em 3 meses. Isso não se adequa à conformidade ambiental de forma nenhuma. E aí, avaliando esses CPFs, aí o Conselho de Administração ou diretores, eu quero mostrar para vocês quais são as diferenças nas obrigações. A diretoria são as pessoas que estão perto no dia a dia da operação, eles executam as diretrizes estabelecidas pelo CA, pelo Conselho de Administração. O que eles teriam que fazer, então? Assegurar a conformidade ambiental, mas isso não está de acordo com a apresentação de resultados de curto prazo, muito menos se ele tiver compensação atrelada a esses resultados de curto prazo. E aí eu só vou passar por isso de novo, sem juízo de valor. Eu queria mostrar um exemplo que a gente tem. Hoje é o único caso concreto para mostrar de Brumadinho, mas isso em relação ao sumário executivo do relatório de auditoria que foi contratado independentemente pelo Conselho de Administração. É uma auditoria independente. O Conselho de Administração quis entender o que tinha acontecido em Brumadinho e contratou essa auditoria independente. O sumário executivo é público, acho que vocês devem ter visto, eu deixei aí no link o acesso para ele, no próprio site da Vale, ok? E só o que eu queria ressaltar é, na prática, como isso é muito visível no relatório, isso que eu acabei de discutir com vocês em relação às decisões dos CPFs impactando a conformidade ambiental dos CNPJs. O que o relatório relata é a diretoria que estava lá conectada à operação da barragem conhecia as fragilidades da B1 e conhecia os impactos de eventual rompimento. Mesmo com estes conhecimentos aqui, a investigação independente não identificou nenhuma evidência de estudos ou de medidas que, por exemplo, visassem remover aquelas instalações administrativas da jusante da barragem. Isso está descrito exatamente assim no relatório, tá? Não tem nenhuma interpretação. E por que isso está lá? O relatório também me diz o seguinte, ó, a estrutura de remuneração e incentivos dos executivos tinha ênfase nos aspectos financeiros. A maioria das metas de segurança que eles tinham consistiam em auditoria externa e a obtenção da tal da declaração de condição de estabilidade, que também vinha dessa auditoria externa. Era só isso. A própria gerência de gestão de riscos geotécnicos, que era aquela 100% conectada com a conformidade da barragem, tinha uma remuneração variável, mas quando essa auditoria independente avaliou a remuneração variável, o que eles identificaram? As metas de segurança da barragem tinham um peso muito pequeno se elas fossem comparadas ao componente financeiro, tá? Foi por isso que eu dei todos esses exemplos antes, e esse relatório é o único caso concreto, pelo menos até agora, em que a gente tem todas essas informações bem evidenciadas. E se eu subir, então, para o Conselho de Administração, porque diretoria, a gente trabalha muito no dia a dia. A gente tem todos os diretores envolvidos nos projetos que envolvem aí a parte ambiental, eu tenho até CEOs envolvidos com muita frequência, CFOs. Joia, então se esses caras são os que estão na operação, então neste contexto aqui de trabalho, quem é que está em cima deles para falar, olha, o apetite de risco da empresa é esse aqui, acima disso a gente não passa, abaixo disso vocês estão aqui. É o Conselho de Administração. E aí eu entendi que aqui está a cartada final para saber onde está a conformidade ambiental da empresa. O que esses caras que representam os acionistas, que foram eleitos pelos acionistas aí, que substituem os acionistas no dia a dia das decisões da empresa, têm que fazer. Então esses caras são os que definem estratégia de longo prazo, têm que assegurar o retorno para o acionista investidor e têm que garantir a perpetuidade do negócio. Então, a nossa chave aqui para todo mundo que trabalha com ambiental é que os conselhos de administração ou que os conselhos consultivos, quando a gente ainda não tem uma governança muito estruturada, de fato incorporem variável ambiental. Isso significa avaliação de risco e de oportunidades no viés de inovação no planejamento estratégico das empresas. Se a gente tiver isso consolidado, a gente vai ter um trabalho de consultoria ambiental muito mais refinado e muito mais legal de ser feito, ao invés de a gente ficar fazendo as avaliações de risco-benefício em relação a cumprir ou não cumprir a norma. Vai ser muito mais inteligente, vai ser muito mais benéfico para o empreendimento e a gente contribui para melhorar valores para o acionista também. E aí, se eu pegar de novo esse relatório, o sumário executivo do caso, que está lá disponível publicamente, deixei o link aí de novo, o que eu tenho, por exemplo, de informações sobre o envolvimento do Conselho de Administração? Então, em nenhum momento,
chegou ao conselho a informação de que aquela barragem específica tinha sido paralisada para uso. Mas o conselho não fez nenhum questionamento, mas por quê? Efetivamente, se eles tinham recebido a informação de que estava 100% conforme. Mas fica uma grande pergunta aqui, se o conselho deveria ter ido mais a fundo ou não. É uma das discussões em relação ao limite do dever de diligência do conselho, até porque ambiental é um assunto extremamente novo em conselho. E tem lá de novo o anglicismo, que conselho é nose in, hands off. Os caras não podem executar, quem executa são os diretores, mas pode ser que eles tivessem que ser um pouquinho mais ativos, já que existia um caso anterior que poderia levar aí a averiguação maior dessa informação. Mas o conselho também recebia todas as apresentações em relação às barragens, a informação de que a segurança estava ok e que todas tinham obtido as DCS. Tá? Acho que esse é um caso bem exemplar para a gente avaliar aí esses limites de dever fiduciário, responsabilidade dos administradores e por que os CPFs tomam essas decisões no final das contas e deixam a gente assim tão triste em relação a não atendimento de conformidade ambiental, não atendimento das normas em vigor. Esse aqui vai ser o caso, na minha opinião, de novo, que vai ser o grande divisor de águas em relação à ação desses CPFs por trás dos CNPJs que têm o poder de decidir conformidade ambiental. A gente tem um inquérito administrativo em curso na CVM para investigar o caso de Brumadinho. Eles não vão investigar, obviamente, como vocês sabem, nada de ambiental, porque isso não é foro da CVM. O que a CVM vai olhar é quais foram as decisões tomadas pelos administradores, aí lato sensu, estou falando tanto dos conselheiros, como do próprio CEO, presidente, e de outros diretores estatutários. Ela vai avaliar as condutas para entender se as condutas direcionaram aquela diretoria que era operacional a agir da forma como agiu ou não. Tem vários outros trechos muito interessantes no sumário executivo, acho que até recomendo que quem tenha interesse leia um pouquinho, mas esse vai ser um caso divisor de águas. Na hora que a CVM terminar esse inquérito administrativo e colocar por escrito o que ela espera da conduta, avaliar a conduta e aí penalizar ou não essas pessoas investigadas, muito provavelmente eu vou ter uma onda de repensar as ações dos estatutários, do presidente e dos próprios conselheiros, que vai nos levar à conformidade ambiental, pelo menos aí é a minha expectativa. E aí, para a gente terminar, eu queria mostrar para vocês o que são os novos horizontes, na minha opinião, de novo, para a nossa advocacia ambiental. Quando eu falo de contexto econômico, de tudo isso que está mudando, governança corporativa, eu estou falando lá do tal do ESG, ou ASG na nossa língua, né? Ambiental, social e governança. E eu tenho visto publicações também num volume muitíssimo grande falando sobre a necessidade dos conselhos de administração de passar a avaliar as questões ASG. O nosso, a gente vai focar no A aqui, por óbvio, né? É o nosso foco hoje. Governança é um assunto que já está muito adiantado no Brasil. Social é um assunto que com pandemia deu uma explodida gigante também em relação à importância, mas o nosso A é o nosso A, que a avaliação de risco-benefício deixa ele lá bem abaixo do que poderia estar em relação à conformidade para até garantir a perpetuidade do próprio negócio. Então, com essas avaliações, o Conselho de Administração não conhece ambiental. As métricas que estão sendo discutidas, e, por exemplo, os ratings ambientais também, o que eu sempre me pergunto é o seguinte: quem é que fez o relatório que passou para o Conselho as informações ambientais? Ah, não, foi o cara da consultoria X. Falei, gente, a consultoria X não consegue avaliar risco legal ambiental. No máximo, eles olham parte técnica. Então, está faltando aí um grande passo para o pessoal entender que o legal ambiental aqui é essencial na hora de subir informação para o CA ou para os comitês técnicos, falando nessa estrutura de governança corporativa. E, para piorar um pouco, de novo, na minha opinião, a gente está vendo uma explosão aí de métricas, né, de ratings de ESG. Mas, gente, quem é que faz essas métricas, esses ratings para os investidores fazerem os filtros e avaliarem se é um investimento de impacto, se é um investimento sustentável? Essas métricas são feitas por analistas que estão acostumados a analisar mercado, que tem background aí, por exemplo, de engenharia, background de administração. Não tem um background. Engenheiros ambientais são pouquíssimos, até porque a gente tem poucas cadeiras disso nas faculdades, mas a grande massa não tem background ambiental. Então, as análises que estão sendo feitas para suportar esse selo de ESG é extremamente frágil. Eu já discuti isso com algumas pessoas e isso tem me preocupado muito. Como é que um analista solta a avaliação? Ah, não, carimba esse fundo aqui, esse fundo é ESG.
Para um minutinho, o que você olhou do ESG? Ah, não, eles responderam aquele questionário, que a gente bem conhece, que é o questionário autodeclaratório, que cada um informa aquilo que bem entende, né? Assim como a gente vê aquelas coisas de ISO há muito tempo, que você levanta o tapete, tem tudo enfiado lá embaixo, 1 milhão de condicionantes que não foram atendidas, mas a certificação saiu, por exemplo. Nesse caso, não, então ele me apresentou aqui a DCE, eu falo, minha nossa senhora, quem está dando esse selo de ESG para a gente fazer todo esse oba-oba de que isso aqui é sustentável? Então, o que eu vislumbro para a gente é uma oportunidade enorme de mostrar que o legal ambiental tem que estar junto com o planejamento estratégico. A gente precisa estar junto nas decisões de empresa para avaliar risco e para avaliar oportunidades na área ambiental. E para terminar, por exemplo, eu queria passar isso para vocês, que é um caso concreto que eu tive muito recentemente, de discussão de cláusula de causa fortuita e força maior por causa de aprendizado de pandemia. Então, o que a gente tem que fazer no escritório? Eu acho que eu também posso compartilhar, porque a gente tem bastante gente com o escritório aí que tem todas as áreas. Existe sempre uma resistência de envolver a área ambiental, né? Porque a gente levanta contingência, a gente demanda honorários, e aí ninguém quer perder o seu bolo de honorários, para que eu vou avaliar ambiental, mas enfim. Nesse contexto de pandemia, eu comecei a pensar no que a gente estava fazendo em relação às cláusulas de caso fortuito e força maior para a inclusão de pandemia, porque a gente tinha um M&A sendo fechado, que tinha a cláusula da pandemia, mas estava um horror, aí não queria mais fechar por causa da pandemia, enfim. Com essa avaliação, eu falei, gente, vamos lá. Se eu pegar a história do Green Swan, lá do Cisne Verde, em que eu tenho por escrito do Banco Internacional de Compensações que risco climático é um risco previsível, vamos lá, como é que eu encaixo aqui o 393 do Código Civil? Aquele guarda-chuva que eu tinha não vai mais me ajudar nessas cláusulas específicas. Então, será que o pessoal está vendo isso? Quem está soltando contrato no escritório está vendo isso? E a gente deu um passo para trás e fez aí um trabalho de avaliação de todos os contratos que saíram depois disso. O cliente quer que a gente reavalie a cláusula de caso fortuito e força maior, porque olha só, risco de variável ambiental, escassez de recurso natural ou mesmo risco climático, eu já não tenho mais aquela questão de imprevisibilidade. Eu tenho uma questão de previsibilidade por escrito num relatório do Banco Central dos Bancos Centrais. Como é que a gente faz isso? Então, é um trabalho muito recente, novo, por causa desse contexto que a gente está discutindo e com aprendizagem de pandemia mesmo. E aí, para isso, para quem tiver curiosidade, eu trouxe aqui do lado esquerdo da tela, vocês estão vendo esse Climate Contract Playbook, que é a edição 2. É um material fantástico, eu não conhecia, eu conheci, acho que faz no máximo 2 meses também, desse projeto de Chancery Lane, que trata especificamente de cláusulas de caso fortuito e força maior com base em risco climático. Então, ele tem várias opções para você pensar, para poder colocar nos documentos e para a gente poder conversar com o pessoal de societário, por exemplo, né? O pessoal que faz lá os M&As, o pessoal de mercado de capitais, para todo mundo dar um passo para trás e lembrar que a gente tem um risco climático, um risco de variável ambiental muito grande, que tem que mudar essas cláusulas nos contratos hoje. Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Foi um enorme prazer, espero que tenha sido legal para vocês também. Eu vou deixar aqui. Eu tenho 2 livros publicados muito antigos já, os 2 esgotados, mas eles são os meus primeiros 2 filhos, eu digo, hoje eu tenho 4, mas estes foram os primeiros que saíram. O primeiro é a minha especialização lá na USP, que não tem mais, né, em Direito Ambiental mesmo, que era um convênio com a Faculdade de Saúde Pública e a Faculdade de Direito, e o segundo foi a minha dissertação de mestrado. Muito obrigada a todos. Burman, obrigada pelo convite de novo, é um prazer. Oi, Ana. Obrigado a tu pela tua disponibilidade e pela tua capacidade de síntese, né, de trazer num curto espaço de tempo tanta informação, né, para a gente. Foi excelente, né? Só que é muita coisa, efetivamente. Olha, eu queria te fazer uma pergunta, já deixo aberto também para todos os colegas que quiserem fazer um comentário, uma pergunta a respeito da palestra, a apresentação da Ana. E que eu te pergunto, que tu falaste que essa virada de chave vem a contar da mudança dos CPFs dentro do Conselho de Administração, que eles incluem essa variável dentro do Conselho, né? Isso aí teoricamente está visualizado num contexto geral de
grandes empresas, né, de que tenham, digamos assim, que trabalhem em situações de grande risco, né, das empresas que possam ter prejuízos ambientais, que ocorra essa valoração. E em nível abaixo, assim, por exemplo, né, entre médias e pequenas empresas, como é que se vê essa mudança de perfil e de comportamento, né? Porque uma coisa é a perspectiva, por exemplo, que a gente viu o lançamento, né, da Natura e da holding dela, que fez toda, nós vamos fazer uma perspectiva de mudança de comportamento, né? Vou investir 4 bilhões de dólares e tudo mais, né? E no contexto das grandes empresas, dessa negociação que é relativa ao próprio mercado internacional, isso é mais factível, digamos assim. E mais no chão, assim, como é que tu vê isso? Ó, eu vou te falar qual é a minha opinião. Se eu for retomar meu começo de carreira, 98, 99, 98 teve crimes ambientais, lei de crimes ambientais, né? E aí daí para frente a gente começou a ter discussão sobre a efetividade das normas ambientais. Eu me lembro que eu comecei no caso do Mantovani, pode ser a experiência de mais alguém aqui também. Foi o meu primeiro caso como estagiária, caiu no meu colo, ninguém fazia no escritório. Eu falei, gente, que legal! Achei uma área do direito, eu fazia societário antes, tá? Achei uma área do direito que não é uma área de papel, que fica fazendo data de reunião que nunca aconteceu e que fica falando um monte de coisa aí que não tem sentido. Mas, enfim, eu aprendi lá desde o caso do Mantovani para frente que nas pequenas e médias empresas o assunto ambiental, na minha experiência, sempre andou quando eu tive solicitações top-down. Quando os clientes daquelas empresas impunham algumas metas ambientais. Então, começou com a história dos questionários. O que você tem? Você tem licença? Foi a época que o BNDES começou a pedir também, de fato, as licenças para conceder aqueles contratos de FINAME, que eram os contratos padrões lá, inseriu a cláusula da licença, porque estava previsto lá na 6938, mas ninguém nunca tinha feito nada com aquilo. E o BNDES começou a pedir licença, e as empresas multinacionais começaram a ter os grandes problemas lá fora, principalmente as norte-americanas, então a EPA começou a atuar demais. O pessoal começou a ter esse padrão ambiental de conformidade e começou a impor isso de cima para baixo nos fornecedores. Então, essas médias e pequenas começaram a tomar as ações porque elas foram empurradas pelos grandes clientes para isso. Então, eu acredito aqui que vai ser bem nessa linha de novo, mas tem um diferencial, principalmente para médias empresas. Para pequenas, não, de fato, porque isso é muito difícil e custa muito dinheiro fazer investimento para conformidade ambiental, sem dúvida nenhuma. E o retorno a médio e longo prazo, esses caras não têm saúde financeira para esperar médio e longo prazo com um investimento muito grande. Mas para as médias empresas, o que eu tenho visto, principalmente, é constituição, é melhorança de governança, tá? Como a gente está falando de imagem, reputação, o pessoal, corrupção, anticorrupção, principalmente, que foi o que deu o impulso para melhorar a governança, as médias empresas começaram a fazer a estruturação e criaram ou conselhos consultivos, que são muito mais simples, né, e muito mais viáveis nas estruturas delas, ou começaram assim, a substituir os sócios que também eram os diretores que atuavam diretamente. Começou a ter uma mudança de diretriz nessas empresas. E esta mudança de diretriz pela governança acabou puxando alguns assuntos ambientais. Não acho que esse vai ser o movimento que de fato vai trazê-las para um nível de conformidade ambiental, para incluírem a variável ambiental como oportunidade para novos produtos, para desenvolvimento de novos negócios. Eu acho que vai ser o top-down de novo, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Muito bem. O Jean, eu acho que levantou a mão ali. Quer falar, Jean? Vou falar, Borja. Obrigado pelo espaço. Ana, parabéns pela excelente exposição. Aprendi muito com a sua exposição. Eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é se hoje há no mercado algum controle para que se evite o greenwashing, né, dessas empresas, ou seja, adotar ações de sustentabilidade como forma de marketing verde, né? E segundo, como é que você entende, se você pode compartilhar conosco, como é que os nossos tribunais têm entendido a respeito do dever fiduciário? Sim, Jean, obrigada pelas perguntas. Vamos lá.
Em relação aos tribunais, primeiro, não temos essa discussão. Alguém no grupo, há um tempo atrás, pediu julgados em relação a envolvendo os administradores, pessoas físicas, aí, em responsabilidade ambiental. A gente tem pouquíssimos, tá? Eu mandei, inclusive, os que eu tinha, aquele primeiro que a gente tem do STJ lá de 2007, para falar de desconsideração da personalidade jurídica por motivo ambiental, mas são pouquíssimos e nenhum deles, por enquanto, fez essa correlação da dever fiduciário e responsabilidade ambiental. O que a gente tem são duas esferas muito separadas. Esses pouquíssimos julgados em relação às pessoas físicas, ou via desconsideração, ou via classificação como poluidor indireto mesmo, e são muito poucos, tá? Ou a gente tem essas outras avaliações em curso na CVM. A mais famosa é essa que eu mostrei, mas são recentes, eu não tenho decisões. Eu tenho uma decisão da CVM, por exemplo, super legal, que eu não sei se vocês já viram, que foi uma sacada do Ministério Público no Rio de Janeiro, para mim, sensacional. Eu não vou mencionar a empresa porque não precisa, os dados são públicos, depois se alguém quiser eu passo, mas tinha determinada empresa com TAC em andamento não sei há quanto tempo, descumprido, que o Ministério Público estava maluco atrás da empresa, papapá. Então, responsabilidade civil ambiental, entre aspas, estava gerenciada. O MP já tinha feito tudo o que podia fazer para tentar com que a empresa, de fato, se regularizasse lá no INEA. INEA já estava envolvido, responsabilidade civil, já tinha desdobramento criminal. O Ministério Público estava meio de mãos atadas enquanto esses processos em andamento, as discussões em andamento. Os caras tiveram uma sacada que para mim foi fenomenal. Eles olharam o site da empresa e no site da empresa estava escrito assim: a empresa X vai fazer não sei quantos milhões de investimentos na área ambiental. E o promotor, né, nessa hora deve ter ficado enfurecido, com toda razão, deu print na tela e notificou a CVM. CVM, esses milhões de investimentos que estão sendo anunciados aqui não são investimentos, são os valores das multas ambientais que já foram impostas para a empresa. Era exatamente o mesmo valor. E não tem conformidade ambiental nenhuma, porque depois estava lá, temos todas as licenças ambientais, XYZ. E não tem conformidade ambiental nenhuma, porque a licença ambiental tem um monte de condicionante que não está cumprida, por isso que a gente tem um TAC em discussão há não sei quanto tempo. A CVM pegou o material, tinha os prints de tela, então era incontestável, fato incontroverso, bateu com as informações da promotoria e do próprio órgão ambiental em relação à licença e ao valor das multas que tinham sido impostas, instaurou um inquérito administrativo, chamou o diretor de relações com investidores, que é o cara que responde para a CVM, porque eles estão divulgando uma informação SA de capital aberto, ok? De novo, não é a padaria da esquina, né? Mas eles fizeram toda essa confirmação dos fatos, a CVM fez esse inquérito administrativo, chamou o diretor de relações com investidores, instaurou o processo e a empresa, mais do que rápido, via diretor, fez uma negociação com a CVM, um termo de compromisso e pagou uma multa para a CVM. Acabou com o processo lá, limpou o site, corrigiu todas as informações do site e daí em diante continuam as negociações. Mas vejam, as informações para terceiros disponíveis eram informações não verídicas. E não verídicas com base em informações públicas, porque o processo, as discussões eram todas públicas, já tinham sido super noticiadas e mesmo assim constavam no site. Então, o Ministério Público aqui teve uma saída muito, assim, fantástica, na minha opinião, para imputar conformidade, porque até as informações para terceiros investidores, por exemplo, nós que íamos comprar as ações em bolsa, a gente ia acreditar no que estava no site. E isso foi corrigido daquela vez. E aí eu falei tanto que eu me perdi na primeira pergunta. A primeira era que é relacionada ao o selo do ESG. É o greenwashing. Jean, olha só, não tem nenhuma validação por enquanto, é por isso que eu tenho ficado tão preocupada, e eu já discuti isso com vários family offices, com gestores de ativos, tá? Com fundos, porque esse selo de ESG é uma avaliação interna, ou que eles acabam trocando as figurinhas com base em relatórios autodeclaratórios das empresas targets que vão fazer essas emissões, ou que vão ser aí objeto dessas qualificações de ESG. Não tem. Então, a validação disso do ponto de vista legal ambiental é muito, muito, muito sensível. Acho que a gente está caminhando aí para algo muito problemático de fato, com um volume de greenwashing gigante. Mas eu sei, por exemplo, que os fundos já estão trabalhando para ver se eles conseguem se alinhar. Então, eles estavam discutindo, a gente vai adotar a TCFD?
as métricas de TCFD, mas elas só servem para as instituições financeiras. A gente vai adotar as métricas que a gente tem do GRI, lá que é o Global Reporting Initiative, ou da SASB, Sustainability Accounting Standards Board. Essas são as métricas principais, mas elas tratam de aspectos ambientais também específicos que podem ser que não se apliquem às atividades. A gente sabe, trabalhando na área, que cada segmento tem os seus aspectos ambientais mais relevantes. Então, por exemplo, se eu estou falando da indústria têxtil e eu faço um relatório de sustentabilidade lindo para falar do projeto de filantropia que eu doei não sei quantos milhões para a comunidade local e não falo do meu consumo de água ou do meu descarte de efluente, assim, eu estou mega empurrando uma informação que não confirma ESG, relatório de sustentabilidade ambiental nenhuma, mas não tem ninguém validando. E não vai ter, isso não é um assunto validado. Por isso que eu acho que assim, a gente tem que atuar fortemente nisso mesmo, porque não é o analista dentro da empresa de investimento que pode ter capacidade para fazer essa avaliação em relação à conformidade ambiental. Se ele quiser avaliar aspecto social, seja ele de filantropia, que eu também acho que não cabe no social, mas se eles quiserem incluir, não tem problema. Mas o ambiental não, precisa do legal ambiental. E se ainda for mais para frente, precisa do técnico junto para validar as nossas informações. Muito bem. O Rafael Daut. Por favor, Rafael. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a Ana. Adorei sua palestra. Aprendi muito também com ela. Ana, eu concordo plenamente com você quando você fala que o sistema ambiental brasileiro é um sistema de controle, comando e controle falido, né? Nesse sentido, eu ia até mais longe. Eu questiono aí o que muita gente afirma, que a gente tem uma das legislações ambientais mais modernas do mundo. Eu discordo disso. Porque eu acho que para você ter uma legislação ambiental moderna, você não pode se limitar ao comando e controle. E é por isso que já há muito tempo você tem a ideia das sanções premiais, que já eram faladas pelos Hans Kelsen, pelo Norberto Bobbio, né? Hoje as sanções premiais aparecem nessa forma de incentivos econômicos, incentivos reputacionais também. A ideia do Green Nudge é uma coisa que aparece no mundo de uma forma muito, muito acentuada. E dentro dessa ideia, eu queria te perguntar o que você acha que o poder público pode fazer em relação aos incentivos para despertar esse dever de prudência que está dentro do dever fiduciário. Obrigado. Imagina, obrigada aí, Rafael. Olha só, eu tenho conversado bastante também, aí, mais órgão federal mesmo, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério da Economia. Apesar de todos os nossos problemas político-partidários, quando a gente olha políticas de Estado e não políticas de governo, eu acho que a gente tem um time muito competente trabalhando, tá? É minha opinião pessoal de novo, estou falando do time que trabalha, ok? Não do time que fala o que não deve. Mas em relação à eficiência de Cisnama, ou para a gente ter aí os incentivos de fato incorporados, na minha opinião, de verdade, o que falta é articulação de política pública. E eu acho que a gente está num momento que dá para fazer isso, porque as pessoas no executivo, seja executivo federal, sejam os executivos estaduais, têm times muito competentes e que agora têm uma visão muito mais ampla de onde entra o ambiental. O ambiental não é a caixinha estancada na Secretaria de Meio Ambiente, dentro do INEA, dentro da CETESB. Gente, o ambiental está dentro de cada um dos segmentos de indústria. Então, quando eu tenho lá o MDR fazendo uma política pública, ou quando eu tenho os estados definindo suas políticas públicas, eu preciso incorporar a variável ambiental. O ambiental é transversal. Eu acho muito que falta isso. Eu tenho visto, na prática, agora, bem recentemente, o pessoal do governo federal fazendo isso. Foi publicada uma consulta pública pelo Ministério da Economia, semana passada, se não me engano, ou semana retrasada, em relação aos projetos para investimento em infraestrutura. E eles publicaram a consulta pública para incorporar a avaliação socioeconômica, que tem o viés ambiental lá dentro também, quando a gente olha a consulta pública, toda a explicação, nas fases de planejamento, que é o que a gente precisa, para não ficar discutindo depois se podia, se não podia, se a IP já saiu, se tem validade. Então, na minha opinião, a gente só vai ter todos estes outros vieses de incentivos que são essenciais para dar eficácia mesmo ao sistema ambiental, porque comando e controle, como você já concordou comigo, tá ótimo, eu acho que a gente não vai a lugar nenhum de fato, se a gente não tiver essa articulação dentro do governo. Então, para de deixar o ambiental na caixinha estancada, coloca o ambiental para conversar. Vai ter muitos interesses, a gente está falando então do pessoal
do automotivo que não vai querer que você dê incentivo para as ferrovias. A gente vai falar da Ferrogrão, também foi um assunto que veiculou agora recentemente. Cara, você precisa ter os chefes que tomam as decisões antenados com o Brasil precisa ter diferencial competitivo em bioeconomia. Economia, fazendo a mesma coisa que os outros países, vendendo commodity, por exemplo, não vamos a lugar nenhum. Usemos o nosso diferencial competitivo. Eu acho que esta parte ainda falta, eu não tenho visto isso nos governos estaduais. No federal, acho que a gente começou a engatinhar nisso, mas eu acho tão essencial que eu espero do fundo do meu coração que isso se concretize mais e mais aí com o passar do tempo. Ana, obrigado. Só para que eu não seja mal compreendido, eu acho que o comando e controle ele é muito importante, mas não pode ser só o comando e controle, a gente precisa ir além. E só para finalizar aqui, na qualidade de diretor da UBA, queria apenas saudar a presença do ilustre professor Ed Milaré na nosso webinar, sinal que a Ana está com prestígio. Obrigado a todos. Não. O professor Ed está, além de prestigiar a Ana, ele está se preparando, porque semana que vem ele vai abrilhantar aqui o nosso debate, né, e vai falar um pouquinho sobre um novo marco de saneamento. Alguma consideração mais, alguma pergunta? Estejam à vontade para fazer suas considerações, perguntas. Se ninguém mais quer falar, eu vou agradecer novamente, Ana, a tua brilhante exposição, né? Foi efetivamente muito boa, né? E agradecendo a tua disponibilidade de falar um pouquinho sobre esse tema aí que tu domina e conhece como poucos. E convidando a todos, né, para a semana que vem aí assistirmos o nosso professor e eterno mestre Edson Milaré falando um pouquinho sobre o nosso marco legal de saneamento. Esse evento vai ficar gravado, daí depois eu passo o link para quem quiser disponibilizar, tá bom? Obrigado, Ana. Obrigada eu, pelo convite, foi um prazer. Que é isso. Obrigado a todos pela presença e até semana que vem. Tchau, tchau. Até logo, boa noite.